Olá, pessoas! Vamos para mais uma aula. Como a gente sempre fala nos vídeos, né? Procure um lugar calmo, um lugar silencioso, para vocês conseguirem se concentrar. No caso, né? Eu deveria ter feito isso também. Pega o material didático de vocês, né? Para vocês acompanhando pelo livro, tá bom? Ou o caderno também, né? Para vocês anotarem, tá? Enfim, a aula de português de hoje, gente, né? Continuando o assunto de orações subordinadas, né? Pra gente, né, finalizar nesse bimestre, tá bom? A gente já estudou todas as orações, já estudou todos os tipos, todas as classificações, vimos as desenvolvidas e as reduzidas, né? São duas formas que podem aparecer. Estudamos alguns elementos, né? Morfossintáticos dessas orações, né? Principalmente das orações substantivas, lá no começo, né? Das idiomas, no caso. A gente já estudou as conjunções das adverbiais, né, o sentido que elas podem ter, e também as adjetivas, né, a gente também já estudou elas, tá bom? Enfim, mas o que é que ficou faltando, né? Ficou faltando uma parte muito prática, na verdade, né? Que é a parte de pontuação, tá bom? Pra vocês saberem quando é que pontua, quando é que não pontua. Porque às vezes vocês estão escrevendo, por exemplo, uma redação, vocês estão usando uma oração subordinada e, sei lá, você bota a vírgula no lugar errado, aí você compromete o seu texto, né? Enfim. Então, como a gente tá estudando mesmo oração subordinada, vale a pena a gente focar nessa parte de pontuação também, tá bom? Pra não ter dúvida, ok? Então, vamos lá, né? Vamos começar pelas adverbiais, tá? As adverbiais a gente já viu, né, que tem 9 tipos de adverbiais, que elas vão passar um sentido, né, de acordo com o que eu quero passar, né, a proporção, conformidade, finalidade, causa, enfim. Mas, por mais que existam 9 tipos de orações adverbiais, vocês não precisam pensar, meu Deus, será que são 9 regras diferentes, 9 coisas para aprender? Não, né? Aqui a gente tem uma regra geral, tá bom? Para adverbiais. E qual seria essa regra geral? Quando eu tiver a oração subordinada na ordem inversa, como assim ordem inversa? Quando ela vir antes da oração principal. Eu não tenho a principal e a subordinada, que é adverbial. Se essa subordinada vir antes da principal, vou dizer que está na ordem inversa. E se isso acontecer, a vírgula ela vai ser obrigatória. Eu tenho que colocar, tá bom? Então, por exemplo, embora tudo tenha sido planejado, vírgula, ocorreram imprevistos. Então, o que a gente percebe? Que eu tenho aqui a oração subordinada, né? Embora tudo tenha sido planejado, e eu tenho a oração principal, ocorreram imprevistos. Mas o que está acontecendo aqui? Essa oração subordinada está vindo antes da oração principal, ou seja, está na ordem inversa. Se ela está vindo antes, obrigatoriamente, tem que ter uma vírgula ali, separando da principal. Tá bom, gente? Bem simples, né? Então, se estiver na ordem inversa, se a oração subordinada vir antes da principal, eu vou colocar uma vírgula, tá bom? Para separar ela da principal, ok? Ordem direta. A ordem direta é quando eu vou ter a oração principal, depois a oração subordinada, tá bom? Essa é a ordem direta. E quando isso acontecer, aí fica a seu critério. Se você quiser usar a vírgula para enfatizar, você pode usar. Se não, não precisa usar, tá bom? Ou seja, a vírgula aqui é facultativa, é opcional, você que decide. Você, claro, vai decidir de acordo com o que você quer passar. Se você quer enfatizar, você coloca a vírgula. Então, por exemplo, sentei-me na primeira fila, a fim de que pudesse ouvir melhor. Então, aqui, esse a fim de que pudesse ouvir melhor, é uma oração subordinada, né? Que ela tá vindo depois da oração principal. Ou seja, tá na ordem direta. E aqui eu nem precisava colocar essa vírgula. Não preciso colocar a vírgula, tá bom? Mas por que eu coloquei a vírgula? Porque quando eu coloco essa vírgula aqui, ela tá enfatizando isso, né? Tá dando uma ideia de ênfase, tá bom? Se você não quiser dar essa ênfase, não precisa botar a vírgula, não. Tá bom? Vai estar certo. Das duas formas, ok? Enfim. Orações consecutivas. Por que eu coloquei elas aqui? Porque elas têm uma exceçãozinha, né? Toda regra tem uma exceção. E a exceção é orações consecutivas. Mas, na verdade, não é uma exceção, assim, né? É uma coisa bem fácil de identificar. Quando eu tiver a presença de intensificador, por exemplo, tão, tanto, quanto, essas palavras assim, né, que vão ajudar a intensificar, na oração principal, tá bom? Elas vão ser colocadas na principal. Quando eu tiver a presença desses intensificadores, eu não vou poder colocar a vírgula, tá bom? Não vai aceitar o emprego de vírgula.
na ordem direta. Então, a gente viu que a ordem direta, ou seja, que vem a oração principal, depois da subordinada, eu posso escolher se eu vou colocar vírgula ou se eu não vou, dependendo da ênfase que eu quero colocar. Só que nas orações consecutivas, por exemplo, a casa custava tão cara que ela desistiu da compra. Aqui é uma oração consecutiva, né? Tá demonstrando a consequência. E aqui essa palavra tão, ela tá intensificando, né? Intensificando o que eu quero dizer, né? A consequência, ou seja, tava tão cara que ela fez isso. Enfim. Quando tiver essa palavra intensificadora, eu não vou poder colocar essa vírgula aqui, ó, separando, né, a oração principal da oração subordinada. Por quê? Porque é como se eu já tivesse falado a ênfase. Eu já enfatizei. Eu não preciso enfatizar de novo colocando uma vírgula. A gente não viu que eu colocar a vírgula para enfatizar? Então aqui eu não preciso colocar outra vírgula, tá bom? Então se você colocasse a vírgula aqui, estaria errado, tá? Por quê? Porque tem a presença aqui dessa palavra que já está intensificando, ok? Agora, se eu não tiver ela na consecutiva, aí você pode botar, se você quiser enfatizar. Então, por exemplo, se eu falasse assim, a casa custava caro de tal modo que ela desistiu da compra. Então, quando eu uso esse de tal modo, eu tô, né, ainda falando a oração consecutiva, né? Só que eu não usei esse intensificador. Então, aqui, se eu quisesse dar essa ênfase, eu poderia botar a vírgula, tá bom? Ok? Bem simples, né? E as adverbiais reduzidas, gente, elas vão seguir a mesma regra, tá bom? A mesma regra geral. Então, isso aqui vale tanto para as desenvolvidas como para as reduzidas, tá bom? É a mesma coisa, ok? Então, é só lembrar, ordem inversa, vírgula obrigatória. Ordem direta, você que decide. Se você quiser enfatizar, coloca. Se não, não coloca. E se aparecer essa palavrinha tão, você não pode colocar, tá bom? Substantivas. Vamos lá para substantivas. As substantivas, elas estão aqui, né? São 6 tipos de substantivas. E, na verdade, elas também é bem simples de entender, tá bom? Eu vou ter aqui 5 exemplos que não vão usar vírgula. E apenas um exemplo que eu vou usar a pontuação, a vírgula ou 2 pontos. E por que isso acontece? Porque o que são, né, orações substantivas? São orações que estão expressando a função sintática que um substantivo tem numa oração, não é? Então, qual seria a função que o substantivo pode ter numa oração? Numa oração simples mesmo, que só tem um verbo. Pode ser sujeito, pode ser objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicado, predicativo do sujeito, né? E aposto, tá bom? Beleza. Aí, quando eu vou analisar, na oração simples mesmo, separar, por exemplo, sujeito do resto da oração, não é? Se eu falar assim, esse lugar é muito barulhento. Se eu falar isso, o meu verbo é quem? O verbo é o né? Esse lugar é muito barulhento. Esse lugar é o sujeito, né, no caso. E muito barulhento é o predicativo do sujeito, por exemplo, né? Por quê? Porque tá falando uma característica do sujeito, tá? Por isso que é predicativo do sujeito. Eu posso colocar uma vírgula separando? Não, não faz nem sentido. Eu tô falando uma característica do sujeito, vou colocar a vírgula para separar? Então, na oração simples mesmo, a gente não usa vírgula, por exemplo, para separar o predicativo do sujeito do resto da oração. Então, aqui na oração predicativa, também não vou fazer isso. Do mesmo modo, o sujeito, se eu falar, sei lá, ele saiu, ele saiu. Eu posso colocar uma vírgula? Ele, vírgula, saiu? Não, eu não posso separar o sujeito do resto da oração, tá bom? Então, aqui na subjetiva também não vou fazer isso. Do mesmo modo, eu não posso separar um objeto direto na oração, né? Falar assim, ela falou que, sei lá, ela falou, falou o nome da sua irmã, por exemplo. Ela falou o nome da sua irmã. Ela falou o quê? O nome da sua irmã. Então, o nome seria o meu objeto direto, é o que está complementando. Eu posso botar uma vírgula? Não faz sentido, vai quebrar a oração, né? Eu não posso colocar. Se lá eu não posso, aqui na oração subordinada, substantiva, objetiva direta, também não vou colocar. Do mesmo modo, a objetiva indireta. Por quê? Porque eu não separo esses elementos na oração simples. Por que eu vou separar aqui? Não faz sentido. Então, também não vou colocar, tá bom? Do mesmo modo, a completiva nominal, tá? Enfim, ou seja, nenhuma eu vou usar a vírgula, nenhuma eu vou separar na substantiva. A única que eu vou fazer isso é a
a aqui representar o aposto, ou seja, a apositiva, tá bom? Por quê? Porque como ela está demonstrando um aposto, ela pode ser isolada, ela deve, na verdade, ser isolada por vírgula ou por 2 pontos. A maioria das vezes vai aparecer 2 pontos, mas pode ser que apareça vírgula também. Por que isso acontece? É só você lembrar o que é um aposto. O aposto, ele não é aquela informação que eu estou explicando sobre alguma coisa que eu falei, não é? Então, eu vou ter ali um termo, e depois eu vou explicar esse termo melhor. Quando eu explico ele, eu tenho que isolar da frase. Eu vou fazer isso ou usando vírgulas ou colocando os 2 pontos, tá bom? E do mesmo jeito, gente, as desenvolvidas são nas reduzidas, tá? Então, as reduzidas vai ter a mesma lógica. Só vai ter a vírgula se for uma positiva, né? Se funcionar como aposto, tá bom? Se não for, aí então não vai ter vírgula. Então, por exemplo, ela enfatizou apenas o seguinte, acreditar no seu potencial. Então, ela enfatizou apenas o seguinte. Aí eu explico, acreditar no seu potencial. Então, aqui eu tenho uma oração apositiva, tá bom? Porque essa minha oração tá funcionando como o aposto dessa palavrinha aqui, seguinte, ok? Então, aqui eu tenho que separar por alguma forma, né? Eu tenho que usar alguma pontuação. Ou 2 pontos eu poderia usar, ou essa vírgulazinha, tá bom? Então, a única que vai ter vírgula das substantivas é a positiva, né? Enfim. Coloquei com um exercíciozinho, né? Marque o item que contém a pontuação correta. É necessário que faças a cirurgia urgentemente. Ele verificou se todos estavam presentes. Ele me convenceu de que eu estava errada. Tenho medo de dirigir à noite. Meu medo é que você não volte. E esse era o meu maior receio, que você não aceitasse ir. Então aqui eu tenho algumas orações, né, subordinadas. E todas elas são substantivas, tá, gente? Inclusive, todas são substantivas. É necessário. É necessário isso, né? Que a gente substitui pelo isso. É necessário isso. Eu posso falar? Isso é necessário. Então aqui eu tenho uma oração que? Subordinada, subjetiva, tá bom? Por quê? Porque tá funcionando como se fosse o sujeito. Ok. Ele verificou. Verificou o quê, não é? Se todos estavam presentes. Seria objetiva direta. E aqui, ele me convenceu. Convenceu de quê? De que eu estava errada. Então, aqui seria objetiva indireta. E aqui tem o medo. Medo de quê? De dirigir à noite. Esse medo é um nome, não é verbo. Se é nome, complemento nominal, né? Completiva nominal. Aqui também, meu medo é que você não volte. E aqui eu tenho, esse era o meu maior receio, que você não aceitasse ir. Nessa aqui, meu medo é que você não volte. Eu tenho ali a oração principal, né? Que funciona como se fosse o sujeito. Eu tenho ali um verbo de ligação, inclusive, e essa oração está funcionando como se eu estivesse falando uma característica do que eu falei antes, né? Ou seja, como se fosse um predicativo do sujeito. Por isso é predicativa do sujeito. E essa aqui embaixo, esse era o meu maior receio, que você não aceitasse ir. Então perceba que essa oração, que você não aceitasse ir, é como se fosse uma explanação da palavra receio, né? Esse era o meu maior receio, que você não aceitasse ir. Esse que você não aceitasse ir era o receio da pessoa, tá bom? Então aqui é uma ideia de quê? De aposto. Então é a positiva. Então aqui, ó, a gente já poderia dizer que o único item que está correto em relação à pontuação seria o item F. Por quê? Porque aqui é a única que é a positiva. E a positiva é a única que permite essa vírgula, tá bom? O resto não permite a vírgula. Então, ó, é necessário, né, que faça a cirurgia urgentemente. A gente colocou aqui a classificação, tá bom? De cada uma. E o correto seria o item F, realmente, tá? Por quê? Porque é o único que permite, né? Ele permite essa vírgula, justamente porque ele vai explicar uma coisa que ele falou antes, tá bom? Então precisa ter a vírgula. Ou a vírgula ou 2 pontos, tá? Então, resumindo, gente. Orações adverbiais. Se tiver na ordem direta mesmo, você coloca a vírgula se quiser. Se você quiser dar uma ênfase, coloca. Se não quiser, não coloca. Se tiver na ordem inversa, ou seja, a oração subordinada vier antes da principal, aí você tem que colocar, obrigatoriamente. Se for uma oração consecutiva e tiver a expressão tão, tanto, quanto, essas expressões que dão ideia de intensificar o negócio, né? Você não pode usar a vírgula na ordem direta. Por quê? Porque não precisa dar uma ênfase se você já usou um intensificador, tá bom? Só se for na ordem inversa, aí é obrigatório. Ok.
A gente tem as substantivas, que a gente viu que nenhuma usa vírgula, a não ser a positiva, que ela precisa ter a vírgula, ou os dois pontos. E por que nenhuma usa? Para não quebrar a oração, né? Para não ir contra a própria função sintática, porque essas funções sintáticas, na oração simples mesmo, no período simples, elas não são separadas por vírgula, elas não podem ser separadas por vírgula, ok? Enfim. E além disso, gente, tem as orações adjetivas ainda, né? Mas eu não coloquei elas porque elas já são uma regra, né? A gente sabe que tem só dois tipos, a restritiva e a explicativa, né? A explicativa, ela vai obrigatoriamente precisar da vírgula. A gente até viu que isso é uma forma de eu diferenciar, não é? A restritiva não usa. Não usa. E a explicativa usa. Bem simples, a explicativa obrigatoriamente, como ela está explicando alguma coisa, se eu estou explicando, eu preciso isolar com vírgulas, tá? Enfim, a restritiva não usa, então é bem simples de entender, tá bom? E lembrando, né, que isso vale tanto para as orações desenvolvidas como para as reduzidas, ok? Enfim, espero que vocês tenham entendido, né? Não é nem tão complicado assim, tá bom? É só vocês conseguirem assimilar, né, essas informações e na prática, né, vocês fazerem na prática, aprenderem a pontuar direitinho que dá certo, tá bom? Enfim, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem rever essa aula, então as outras aulas, né, sobre orações subordinadas também, né, no canal da escola, tá? E acessem o site aqui, da escola que está aqui, para vocês terem acesso ao conteúdo, né, que a escola vai disponibilizar lá, e a agenda digital de vocês, tá bom? É importante que vocês acompanhem os exercícios, né, que vocês façam, que vocês pratiquem, tá bom? E até a próxima aula.